nesses dias do despertar, Pai. Fala conosco, Senhor, ministra nas nossas vidas, nos nossos corações. Nos tira, Deus, de toda a sonolência, muitas vezes espiritual, que nos tem impedido de viver o propósito, Senhor, Pai. Que nessa noite aqui seja um start de grandes coisas que o Senhor vai fazer nas nossas vidas, Pai, porque é a sua palavra que nos fala que o Senhor já fez as bênçãos espirituais, ó Pai. Nós precisamos apenas aprender a vivê-las aqui, tudo aquilo que o Senhor já nos deu. Por isso, Deus, nos capacita nesses dias a viver tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, tudo aquilo que já foi preparado para nós, Senhor. Nos leva, Deus, a um lugar de entendimento, a um lugar de revelação daquilo que o Senhor quer falar conosco nesses dias. No santo nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então, a palavra do Senhor. Obrigado, irmãos. Então aqui a palavra do Senhor nos fala que Ele já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Irmãos, não tem notícia mais maravilhosa do que essa, irmãos. Não há notícia mais maravilhosa que você possa receber nessa noite, em saber que o Senhor já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, porque existem bênçãos que são comuns. O sol é uma bênção de Deus. Tem gente sentindo falta aí do calor, né? O sol é uma bênção de Deus, mas está disponível a todos. A chuva é bênção de Deus, abençoa, precisamos dela. A plantação precisa dela, mas é uma bênção que está disponível para todos. Poder acordar, todo mundo acordou aqui, né? Está aqui é porque acordou, né? Poder acordar todos os dias, respirar, já é uma bênção de Deus. Mas todos aqueles que levantam todos os dias respirando, já recebeu essa bênção também. Então essas são as bênçãos que Deus tem preparado para todos. Todos os dias a natureza, ela é uma bênção de Deus para as nossas vidas. Mas nós queremos falar de bênçãos espirituais. Essa bênção espiritual, ela está disponível para todos aqueles que se colocaram na posição de filho. Aí algumas coisas já começam a mudar. Aqueles que se colocaram na dependência de Deus, como filho de Deus, que o receberam. A palavra do Senhor nos fala, lá em João 1, né, no verso 12, né, que Ele veio para os seus, está no verso 11, mas os seus não receberam. E lá no 12 fala, porém, aqueles que o receberam, que nele creram, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, existem algumas bênçãos que estão separadas para aqueles que são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Agora outra pergunta, a sua casa toda já se vive como filho de Deus? Todos do seu lar, a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, os seus pais, o seu ambiente familiar, todos já vivem com a bênção de serem filhos de Deus? Já o receberam, já creram para poderem ser chamados de filhos de Deus? A Bíblia é muito clara em relação a isso, né? Aqueles que o receberam têm o poder de serem chamados filhos de Deus. As bênçãos espirituais também falam de graças e favores que Cristo fez por nós ali na cruz, que nós podemos desfrutar disso, das bênçãos que o Senhor derramou para aqueles que são filhos. Com Ele temos paz, temos proteção, temos harmonia no nosso lar, podemos ter um relacionamento com Deus, e aí passamos a ser abençoados em todas as esferas da nossa vida. Aí começa a vir as bênçãos materiais também, em todas as áreas. A nossa família é abençoada e tem o cuidado de Deus. Mas precisamos primeiro buscar aquilo que é a bênção espiritual, para aqueles que foram chamados como filhos e o receberam. Mas infelizmente muitas famílias têm deixado isso de lado. Muitas famílias têm deixado de buscar aquilo que é espiritual, deixado de buscar a presença de Deus no seu lar, deixado de buscar o cuidado do Senhor, e tem buscado tantas outras coisas, e muitas vezes a família tem ficado em segundo plano. E falar que a família tem ficado em segundo plano, eu ainda estou sendo generoso, porque algumas famílias ainda conseguem deixar ela em último plano.
buscam tantas outras coisas, que a família não acaba nem ficando em segundo lugar, mas em último plano. Tem algo que aconteceu agora à tarde, não tem nada a ver com a ministração, tem tudo a ver com o que está acontecendo aqui agora. Eu falei com um irmãozinho, com um irmão sobre o seminário, ele falou, eu acho que eu não vou conseguir ir. Eu falei, tranquilo, meu irmão, desde que você tenha algo muito importante, muito especial para fazer, que justifique ser mais importante que aprender sobre o cuidado com a sua casa, sobre aprender o cuidado com a sua família. Se você tem algo que é mais importante que isso nesse momento, fique em paz. Se existe algo que é mais precioso do que aprender de Deus para abençoar a sua família, fique tranquilo, meu irmão, não se preocupe. E existem coisas que deixam a gente pasmo, né? Não porque eu cheguei cansado, tenho algumas coisas para resolver, preciso deixar algumas coisas prontas, e talvez, porque amanhã eu preciso fazer despesa. O radar, opa, se não foi hoje, não vem amanhã também. Amanhã é dia de despesa. Vocês estão entendendo quanto o diabo vai nos roubando de maneira tão sutil? Vai roubando a nossa família de maneira tão sutil de aprender aquilo que Deus tem preparado para nós, para abençoar a nossa casa, a nossa família? Eu não vou terminar o teor da conversa, mas só para os irmãos entenderem aqui de que maneira o diabo tem trabalhado nas famílias. Quantas vezes a família tem ficado em outros planos, não é o primeiro, talvez não é o segundo, não é o terceiro, buscando bênçãos não espirituais, não aprender do Senhor, não ter uma casa que serve ao Senhor, mas muitas vezes buscando bênçãos materiais, um bom trabalho, uma boa finança, um bom carro, uma boa casa. Mas e Cristo, que nos abençoou com as bênçãos espirituais? Aonde Ele fica nisso? Conquistando tantas outras coisas e deixando a família em último lugar. Muitas vezes a família é o que menos importa, e o preço que tem se pagado por isso é muito caro. O preço que muitas vezes se é pago por essas decisões é muito alto. Eu queria contar uma história para os irmãos, que está lá em 1 Samuel, capítulo 30, a partir do verso 1, se o irmão conseguir projetar ali. Eu vou ler 1 Samuel 31, que diz o seguinte, talvez os irmãos conheçam essa história. Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia os amalequitas tinham atacado Negueb e Ziclag, e haviam incendiado a cidade. Levaram como prisioneiro todos que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo quando prosseguiram seu caminho. Verso 3. Ao chegarem em Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo, e viram que suas mulheres, filhos e filhas haviam sido levadas como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoá de Jezreel e Abigail de Carmelo, a quem fora mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo. Todos estavam amargurados por causa dos seus filhos e suas filhas. Davi, porém, se fortaleceu no Senhor. A família tem sido alvo do diabo, meus irmãos. Ele quer afetar o marido na posição de marido. Ele quer afetar a esposa na posição de esposa. Ele quer afetar os filhos na posição de filhos, para que os maridos não venham ser bons maridos, para que as esposas não venham ser boas esposas, para que os filhos não venham ser bons filhos. E muitas vezes tem conseguido, e quantas famílias têm ficado como Davi, chorando amargamente por tudo que tem acontecido nos lares.
famílias chorando amargamente. Deus tem planos preciosos para a nossa família, meus irmãos, para realizar na nossa família, que nem eu falei, ela é proposta de Deus, Deus do princípio, Deus da criação. De Adão já precisou de Eva, Abraão já precisou de Sara, Jacó mesmo precisou de Raquel, Jó mesmo com uma esposa doida lá pedindo para abandonar Cristo, mas ele precisou dela, porque ele foi abençoado lá na frente com mais filhos. Família é projeto de Deus. Não despreze a família, não despreze as bênçãos espirituais. Deus tem algo precioso para tratar nas nossas vidas, na nossa família. Mas existe, irmãos, nós estamos falando de bênçãos espirituais. Creia nisso, existe uma guerra muito grande, uma guerra muito tensa acontecendo no reino espiritual para destruir a minha e a sua família. Mas o que acontece é que muitas vezes essa guerra é tratada em silêncio, que a gente nem percebe. Não é uma guerra lá igual a de Israel, muitas vezes não é uma guerra tratada com bombas, com espingardas, com metralhadoras, com minas terrestres, muitas vezes não. Muitas vezes ela é travada de maneira silenciosa, coisas vão acontecendo e nós não vamos percebendo, o inimigo vai ganhando campo para destruir a nossa família, destruir a nossa casa. Muitas vezes o nosso dia a dia, a nossa correria, nos atrapalha de observar e de enxergar essas coisas que acontecem. Essa história de Davi narra isso. Davi e seus soldados foram para a guerra, deixaram suas famílias desprotegidas. O inimigo veio, levou as esposas, levou os filhos, levou os idosos, colocou fogo na cidade, e quando eles voltam está tudo destruído. Eles se ausentaram fisicamente da cidade. O inimigo foi por trás, invadiu a cidade, botou fogo, levaram todos cativos. Quando eles voltaram, encontraram a cidade em chamas. Perderam esposas, filhos e idosos. E para piorar, né? Os homens de Davi começaram a culpá-lo. Agora a culpa é do líder. A culpa é de Davi. Porque ele era o rei, ele era o responsável por todo o povo. A culpa é do líder. Quando o inimigo rouba minha casa, minha família, a culpa é minha. Eu sou o sacerdote do meu lar. Eu sou o sacerdote da minha casa. O sacerdote que diz que está cansado, que vai acordar cedo amanhã, que não dá para vir, ou que vai fazer compra no mercado. Irmãos, você é responsável pela vida espiritual da sua família. Mulher, você é a varoa valorosa que cuida do lar, a mulher sábia, que a Bíblia fala. Nós somos responsáveis por tudo aquilo que acontece na nossa família. Não podemos dar campo para o inimigo trabalhar nela. Davi buscou forças em quem? Senhor. Quando as coisas não vão bem na sua casa, você tem buscado ao Senhor, você tem orado ao Senhor. Você que é sacerdote, que está aqui nesta noite, você tem conseguido levar a sua família a amar a Deus acima de todas as coisas, a adorar o Senhor acima de todas as coisas. Você é o sacerdote que leva a sua família a orar. Você é o sacerdote que ora com a sua esposa. Você, mulher, ora com seus filhos. Tem um momento de devocional no seu lar com a sua família. Isso é buscar as bênçãos espirituais do lar, com a família. E nós somos responsáveis, homem e mulher, em trazer uma vida espiritual para dentro da nossa casa, da nossa família. E Davi fortaleceu-se no Senhor. O Senhor deu uma direção para Davi: vai atrás do povo, porque vocês vão trazer todos de volta. Nenhum deles foi morto. Deus deu a direção.
Ele buscou em Deus e Deus deu. Ele foi, buscou, retornou com todos da sua casa, da sua família. Ele trouxe as bênçãos preciosas. Quais são as bênçãos preciosas? A esposa, os filhos que tinham sido levados cativos. Quantas famílias cativas, quantos filhos cativos, quantos homens cativos, quantas mulheres cativas. Fortaleça-se no Senhor. Essa história ilustra o que muitas vezes acontece dentro do nosso lar, dentro da nossa casa, dentro da nossa família, que muitas vezes nós também estamos ausentes. Não, mas eu estou todo dia no meu lar. Ausência física? Não. Ausência espiritual. Ausência emocional. Talvez você esteja ali de corpo presente, mas a cabeça está em outros lugares, em outras situações, em outras coisas. Famílias carentes de atenção. E o inimigo tem ganhado campo. Sabe aquele filho que às vezes senta no colo do pai para brincar um pouquinho, às vezes tem que virar a cara do pai, está pedindo atenção, oi, estou aqui, olha para mim. Filhos que não têm tido nem a atenção física, nem emocional e nem espiritual. Cuidado, o inimigo vem por trás, põe fogo, destrói, leva, rouba. Daqui a pouco nós precisamos todo mundo começar a fazer terapia. Buscar terapia porque a família não vai bem. Porque não consegue ter um relacionamento familiar sadio dentro de casa. E aí a gente começa a buscar, pode ir até lá no psicólogo e falar, eu não sei o que está acontecendo na minha casa, porque eu não consigo me relacionar com a minha esposa, eu não consigo me relacionar com os meus filhos, eu não consigo me relacionar com o meu marido, a gente não consegue ter diálogo, está todo mundo distante dentro do lar. Deus, ou não, né? Doutor, o que será que eu tenho? Talvez ele vai te responder algo tão banal. Sabe o que você tem? Você tem um WhatsApp. Você tem um Instagram aí. Você tem um TikTok aí. É isso está te afastando espiritualmente, emocionalmente da sua família. Talvez o corpo está ali, mas nós estamos buscando outras coisas. O que você tem? WhatsApp, TikTok, Instagram, Facebook. E assim vai. A Bíblia diz que os soldados de Davi tentaram achar culpados. Isso acontece. Quando a casa não vai bem, a primeira coisa é buscar o culpado. A culpa é do meu marido. A culpa é da minha esposa. A culpa são dos meus filhos. Não, a culpa são dos meus pais. A primeira coisa é buscar os culpados. Foi o que os soldados de Davi fizeram. Procurar culpados. A Bíblia diz que Davi orou ao Senhor. E o Senhor deu uma direção para ele restaurar a sua família. E isso é ensinamento de Deus para nós. Como está a sua família hoje? Não precisa responder. Só pensa aí, tem tido vida de Deus dentro do seu lar? No relacionamento familiar? Tem tido vida de Deus com a sua família? Vocês têm orado, buscado ao Senhor igual Davi fez? Busque ao Senhor, Ele te dará estratégias de como viver as bênçãos espirituais na sua família. Talvez assim como Davi, nós precisaríamos pedir perdão. Se tiver que precisar pedir perdão, irmão, peça. Se tiver que pedir perdão para a esposa, peça. Se tiver que pedir perdão para o esposo, peça. Se tiver que pedir perdão para os filhos, peça perdão. Se você está fraco, pede para o Senhor também, renova as minhas forças, Senhor, que eu não tenho conseguido viver as bênçãos espirituais da minha casa com a minha família. Ele vai dizer o que você precisa fazer, a partir do momento que você busca no Senhor. Sempre existe uma saída, sempre tem um jeito. A única família que não tem jeito é aquela que decidiu não ter mais jeito. Mas no Senhor sempre existe uma saída. E
quais são as bênçãos espirituais que Deus tem preparado para nós. Irmãos, não há bênção maior do que a nossa salvação. Não há bênção mais preciosa do que ser salvo em Cristo Jesus. Isso é a maior bênção espiritual que eu e você podemos ter. Mas você vai povoar o céu com a sua família? Todos estarão lá com você? Acho que a pastora Evelyn que fala, né? Que não veio para povoar o inferno, né? Eu lembrei agora. Veio para povoar o céu. Mas é isso, irmãos. Todos da sua casa já podem ser chamados de filho de Deus. João é muito claro lá em 1,12. Aqueles que o receberam, que nele creram, têm o direito, o poder, olha, isso é poderoso, tem o poder de serem feitos filhos de Deus. Homem, todos da sua casa têm o poder de serem feitos filhos de Deus, já receberam a salvação. Mulher, todos da sua casa já receberam a salvação, vocês já vivem as bênçãos espirituais no seu lar. Todos os seus filhos já reconheceram a Cristo como Senhor e Salvador. Jovem, os seus pais, todos eles já estão salvos em Cristo Jesus. Você vive dentro da sua casa as bênçãos espirituais. Essa é a maior bênção espiritual que nós poderíamos receber na nossa vida. Precisamos cuidar da nossa casa. Precisamos cuidar do nosso lar. Porque assim como Davi se descuidou e teve toda a sua família e a família dos seus soldados levadas cativos, se eu e você não prestar atenção, não abrir os olhos, toda a nossa família é levada cativa também. O inimigo não brinca com essas coisas, vem de maneira muito sutil, trabalhando nas nossas vidas, e a gente nem percebe como as coisas vão acontecendo e nós vamos sendo roubados. E deixamos de viver as bênçãos do Senhor. Sandro, você pode me ajudar? Queria compartilhar algo com os irmãos. Existe muitas coisas que às vezes nós buscamos que tem tomado o lugar de Deus na nossa vida. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que são transitórias. Existem coisas das nossas vidas que às vezes escapam das nossas mãos, mas eventualmente voltam. Dinheiro, muitas vezes nós perdemos dinheiro, mas eventualmente volta para as nossas mãos. Trabalho, às vezes nós perdemos um trabalho, mas eventualmente outro virá. Passeios, você pode perder um passeio hoje, amanhã tem outro na sua mão. Você pode perder um passeio nessas férias, da próxima Deus prepara outro. Existem coisas nas nossas vidas que são transitórias, que às vezes escapam das nossas mãos, mas às vezes volta. Às vezes perdemos amigos, mas eventualmente alguns retornam para as nossas mãos, voltam para o nosso convívio. Mas existem coisas, irmãos, que está na minha e na sua vida, que é muito mais preciosa do que essas coisas transitórias que vão e voltam para as nossas mãos. Existe algo na nossa vida que é muito precioso, porque é de cristal. Presta aqui, Sandro. Existe algo que é muito precioso, como se fosse um cristal nas nossas vidas, que é a nossa família, que é a nossa esposa, que são, né, os nossos filhos. Isso não são coisas transitórias, são coisas eternas que Deus tem dado para nós, mas são como cristal.
é algo muito frágil. É algo que precisa ter cuidado. Porque o inimigo vem devagarzinho e bate. Ele vem sem que você perceba e bate. E você não sente nada, tranquilo. E ele vai batendo mais um pouquinho e você vai achando que não está acontecendo nada. É uma coisinha aqui, é uma coisinha ali que vai passando. E ele vai entrando por trás da cidade, assim como foi Ziklag. E a gente não vamos percebendo e ele vai batendo. E ele bate uma, e ele bate duas, e ele bate três, e ele vai batendo, mas é cristal, é família. Ele vai bater até um dia em que ela vai acabar se quebrando. É a família. Se nos distrairmos muito, corremos esse sério risco do inimigo vir devagarzinho até destruir aquilo que é de cristal, que é a nossa família. E aí, irmãos? Difícil restaurar, né? É fácil restaurar agora? Não seria mais fácil eu ter cuidado antes que isso acontecesse? Deus pode restaurar um vaso desse tranquilamente, se Ele quiser restaurar. E Ele quer restaurar. Mas, irmãos, pensa no custo. Pensa no trabalho que vai ter em restaurar um vaso desse quebrado. Deus pode fazer. Mas não espere acontecer isso na nossa história, na nossa casa, com os nossos filhos, para a gente tentar a restauração do lar, não. Para viver as bênçãos espirituais no nosso lar, não. Abra a sua visão daquilo que Deus tem preparado para a sua casa, Deus tem preparado para a sua família, para você viver o melhor do Senhor. Viver a bênção espiritual é aquilo que na oração do Pai Nosso ensina, né? Viver aqui na terra como se estivesse no céu. É um pedacinho do céu aqui na terra, dentro da sua casa. Obrigado, Sandro. A Bíblia fala que Davi tem um filho. Um filho que ele despreza a vida inteira. Mas um dia esse filho morre. E ele está ali ao lado do caixão. Ah, Absalão. Absalão. Vamos esperar isso acontecer para ter uma família abençoada em Cristo Jesus? Vamos esperar alguém da nossa família estar dentro de um caixão para falar: não houve salvação? Não pode ser chamado de filho de Deus? Uma vida toda Davi o desprezou. A pergunta que eu faço para os irmãos: e nós? O dia que se lembrarem da gente, como será? O dia que a mulher lembrar do marido e falar: nossa, como ele me amou, como ele cuidou de mim, como ele cuidou da minha casa, como ele cuidou dos meus filhos, como eu me senti segura, como eu me senti protegida, como eu me senti amada por esse homem. Ou homem, né? Como essa mulher foi valorosa, como ela esteve comigo em todos os momentos até o fim, como ela cuidou dos filhos, cuidou da casa, foi a minha auxiliadora em todas as coisas, como me amou, como me abraçou, como me beijou, como me tocou. Que pai maravilhoso que eu tive. Um pai que me ensinou o caminho ao qual eu deveria andar. Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Um pai que me ensinou a ter princípios. Um pai que cuidou de mim em todas as áreas da minha vida.
Foi um presente de Deus na minha vida esse pai. Um pai falando do filho, uma dádiva de Deus, um presente do Senhor. Ou vai surgir aquela frase muito forte: foi tarde esse traste. De que maneira seremos lembrados? Muito forte, né, irmãos? Mas isso se trata de família. Isso é família, nós vamos ser lembrados de alguma maneira. Qual é o nosso legado em Cristo? Ensinamento de Deus para nós. Ame a sua família, meus irmãos, minhas irmãs, jovens, crianças, de maneira incondicional. Ame, seja extravagante. Nada vale na nossa vida, nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso material tem mais valor na nossa vida do que a nossa família. Temos tempo ainda? Um pouquinho, né? Tenha um lar que se amem, que amam a Deus, que vivem as bênçãos do Senhor no lar, que pode viver as bênçãos do Senhor até a eternidade. Como eu falei, povoando um céu com a sua família. As bênçãos espirituais para a sua casa e para a sua família. Queria que você fechasse seus olhos um minuto. Eu queria orar por vocês. Eu queria que vocês fizessem uma breve reflexão em tudo que foi falado aqui até agora, sobre Efésios 1:3, com as bênçãos espirituais, sobre a história de Davi, que deixou a sua família, e o inimigo veio e levou o cativo. Como está a sua casa, como está a sua família, como estão os seus filhos, como estão os seus pais, a sua esposa, o seu marido, vão povoar o céu. Vocês já vivem aqui na terra como se fosse no céu a bênção do Senhor no seu lar. Reflita aí, eu quero orar por vocês. Oh Senhor Jesus, nós te bendizemos essa noite neste lugar, meu Pai. Te louvamos, ó Deus, pedimos que o Senhor abençoe agora. Oh Deus, cada família aqui representada, Senhor, que eu não sei como elas andam, de que maneira têm vivido esses lares aqui, que estão presentes essa noite, mas o Senhor conhece cada um desses lares, ó Pai. O Senhor conhece os meus irmãos, ó Deus. Oh Senhor, o Senhor sabe, Deus, e eu te peço nessa noite que o Senhor possa estar invadindo cada casa, Senhor. Invada cada lar, cada família com a sua presença, com a presença do teu doce e santo Espírito, Senhor. Convence, Deus, cada membro dessa família, oh Deus, dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas. Perdoa, Deus, daquilo que precisa ser perdoado. Deus, ajude a reconstruir um lar segundo a sua vontade, segundo os seus princípios, não baseado em coisas materiais, mas naquilo que é eterno e espiritual, Senhor. Oh Jesus, resgata, Senhor, cada membro desses lares que possam estar perdidos, que ainda não conhecem ao Senhor. Deus, não deixe que dentro dessas casas venha haver contenda, venha haver brigas. Não, meu Pai, pelo contrário, que esses lares eles venham ser companheiros, venham ser amigos, Deus, que possam se tornar torres fortes, Senhor, felizes, porque eu sei que é esse tipo de família que agrada ao Senhor, uma família alegre, feliz com a bênção do Senhor, Pai. Oh Deus, repreende o inimigo de todos esses lares aqui, Pai. Toda armadilha, toda mentira do diabo não vai prosperar nesses lares, não. Essas famílias vão viver as bênçãos do Senhor no seu lar, Pai. Esse seminário vai quebrar cadeias em casas aqui, vai quebrar barreiras, Senhor. Aqueles que ainda da família não estão aqui, estará, Pai, porque estamos escrevendo uma nova história, uma nova página na vida dessas famílias, Senhor. Nesses dias, Pai, que em nome de Jesus repreende todo o inimigo
toda a manifestação do inimigo caia por terra em nome de Jesus Cristo, Pai. Famílias que não vão viver angustiadas, famílias que não vão viver tristes, famílias que não vão viver preocupadas, não, Senhor. Famílias, ó Deus, que vai ter saúde, não vai haver doença no meio delas, Pai. Famílias que vão ter conquistas financeiras, sim, Pai, porque buscam as coisas espirituais em primeiro lugar, meu Deus. Que situações difíceis até pode vir, pode até chegar em algum momento, Senhor, mas essas famílias vão vencer todas elas em nome de Jesus. Em nome de Jesus vão vencer todas as dificuldades, todos os problemas, Pai. Oh, Senhor, derrama as bênçãos do Senhor sobre cada família aqui representada, Senhor. Dá a bênção de ser uma família forte, de ser uma família protegida. Deus, não deixe que eles venham estar longe um do outro, nem fisicamente, nem emocionalmente, muito menos espiritualmente, distante uns dos outros, não, meu Deus. Oh, Papai, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a presença do Senhor e a glória do Senhor esteja sobre esses lares, o amor do Senhor dentro dessas casas. Oh, Jesus, porque nós sabemos que as demais coisas elas vão vir, porque ali há a presença de Deus, ali há a vida de Deus. Que essas casas possam ser casas de oração, Senhor. Oh Deus, casa onde há habitação do Teu Espírito Santo ali. Todos os dias, Deus, eles venham amar ao Senhor mais do que todas as coisas, Pai. Uma família que ama o Senhor, que se consagra ao Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, que as bênçãos do Senhor venham ser derramadas e todos possam ser chamados de filhos de Deus. Ninguém vai se perder. Eu profetizo em nome de Jesus sobre cada família aqui representada. Ninguém vai se perder. Poder até estar vivendo uma mentira, uma enganação nesse momento. Ah, Jesus, tira todas as escamas dos olhos, Pai. Abra, Senhor, o Espírito, para que eles possam reconhecer ao Senhor e viver as bênçãos espirituais da família. Que haja reconhecimento, Deus, do pecado, meu Pai. Ah, Deus, eu creio que em nome de Jesus, é o Senhor quem nos deu esse tempo aqui, Pai, para receber tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós, aquilo que o Senhor já conquistou quando disse, está consumado. Quando o Senhor disse, está consumado, todas as bênçãos espirituais já foram derramados sobre a nossa casa e sobre a nossa família, meu Pai. E nós vamos viver e desfrutar disso, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. É nessa direção que eu oro, ó Pai, e te agradeço, Deus, porque eu sei que a presença do Senhor, ela é real aqui. Que a presença do Senhor, ela é real sobre as nossas vidas. Os ouvidos do Senhor estão inclinados à nossa oração. Ó Deus, os olhos do Senhor estão sobre os irmãos que aqui estão buscando algo do Senhor para a sua casa e para a sua família, Deus. E se aqui eles estão, se aqui estão se consagrando ao Senhor, Pai, eu te peço nessa noite que o Senhor os abençoe, que seja feito conforme a vontade de cada um, Pai. E a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, se cumpra sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia! Vocês podem aplaudir ao Senhor? Glória a Deus! Vocês recebem essa oração? Vocês recebem essa oração no Espírito de vocês? Que vocês e a sua casa, a sua família servirá ao Senhor. As bênçãos espirituais serão derramadas. Ninguém vai se perder, não. Ah, Deus. Em nome de Jesus Cristo, irmãos.